chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos, olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para participar com você dessa palavra. E eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Eu quero agradecer a todos os inscritos do canais, os que estão deixando o seu joinha, os que estão assistindo os vídeos. Que Deus em Cristo Jesus possa estar te abençoando de alguma forma, em nome do Senhor Jesus, tá bom? O propósito do meu coração é que você seja grandemente abençoado, que a palavra de Deus fale com você. O Espírito Santo de Deus revele a palavra no seu coração, tá bem? Esse é o propósito do meu coração, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. O texto que nós vamos ler se encontra no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, mais precisamente o versículo 12. Versículo 12 do capítulo 24 do livro do Evangelho de Mateus. Acompanha comigo em nome de Jesus. Diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É disso, queridos, que eu quero compartilhar com você. Como manter a chama do amor. Olha que interessante, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você já pensou, você já parou para pensar? Se você soubesse o que fazer e como fazer para manter a chama do amor de Deus acesa no seu coração, de forma que você não viesse esfriar no amor? Pois é disso que eu quero compartilhar com você um pouco através desta mensagem. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus é um capítulo escatológico, que Jesus vai falar acerca das coisas que ainda iriam acontecer. Logo no versículo 1 e 2, nós temos, versículo 1, 2 e 3, nós temos ali os discípulos indagando ao Senhor Jesus Cristo acerca, primeiro, da construção do templo de Jerusalém. Os discípulos iam passando e observaram a estrutura do templo e, admirado com aquela beleza, com aquela estrutura, com aquela grandeza, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, que templo lindo, que coisa maravilhosa, esplendorosas que era a construção do templo. Jesus se volta para o seu discípulo e responde dizendo: Vede tudo isto? Eis que eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não sejam destruídas. Então Jesus já estava falando de uma profecia. Jesus já estava tocando num assunto escatológico, o que viria a acontecer logo nos anos 70, ano de Cristo, com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo pela invasão do general Tito. Isso aconteceu nos anos 70 de Cristo, onde o templo foi destruído e não sobrou pedra sobre pedra. Então essa é uma das profecias que já se cumpriram, já foram cumpridas na história. Mas os discípulos chegam em particular para Jesus e faz mais 3 perguntas. E diz: Senhor, quando acontecerá essas coisas? Depois o discípulo faz mais 2 perguntas muito interessantes, que é: quais são os sinais da tua vinda e os sinais do fim dos tempos? Veja que os discípulos que eles fazem 2 perguntas interessantes acerca do final, algo para ainda muitos dias. Eles perguntam acerca da vinda, os sinais da vinda e os sinais do fim. Então a primeira coisa que você tem que diferenciar aqui é isso: os sinais da vinda e os sinais do fim. E Jesus pega o capítulo 24 até o versículo 31. Do versículo 4 ao versículo 31, Jesus vai falar acerca dessas 2 últimas perguntas do discípulo, que é a vinda dele e o final dos tempos. Sinais da sua vinda e os sinais do fim dos tempos. Então nós vamos aqui falar um pouquinho somente acerca de uma das causas, um dos sinais que Jesus trouxe para os discípulos e mostrou que seria precedido da sua vinda, que é justamente o esfriamento do amor. Por isso eu comecei perguntando para você: como manter a chama do amor? Então do versículo 1 ao versículo 3,
os discípulos fazem essa indagação para Jesus. Do versículo 4 ao versículo 14, Jesus vai aqui enumerar os sinais da sua vinda. Mas que vinda é esta? Jesus aqui vai enumerar os sinais da vinda para o arrebatamento. Jesus está aqui enumerando os sinais que precedem e que são sinais da vinda do arrebatamento, para o arrebatamento, para buscar a sua igreja. Então, ainda não é o fim, Jesus vai dizer. Então, quando virdes esses sinais, a Jesus disse, ainda não é o fim. Porque Jesus, esses sinais não estão apontando para o fim, mas para o arrebatamento. Estão apontando para a vinda do Senhor. Então, ele vai dizer que ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Deixa eu facilitar com você, eu vou acrescentar essa frase, ainda não é o fim, para que fique bem entendido com você. Se você puder fazer esse exercício comigo, você faz. Jesus falou acerca da sua vinda para o arrebatamento. Essa vinda não era o fim. Depois Jesus, do versículo 14 ao versículo 31, vai enumerar acerca da sua vinda para julgamento das nações, para julgar o anticristo, para julgar os exércitos do anticristo e para fazer guerra, para libertar os escolhidos. Vou te explicar daqui a pouco, mais na frente nesse vídeo. Fica comigo que você vai entender bem direitinho acerca disso, tá bom? Mas deixa eu lhe dizer, Jesus vai enumerar aqui os sinais da sua vinda, do arrebatamento, não é do fim. Amém? Então vamos lá. Primeiro Jesus vai dizer, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Você pode repetir comigo, mas ainda não é o fim. Jesus disse, se levantará nação contra nação. Repita aí, faça esse exercício, diga, mas ainda não era o fim. Reinos contra reino, mas ainda não é o fim. Fomes, não é o fim. Pestes, ainda não é o fim. Terremoto em vários lugares, ainda não é o fim. Falsificação do evangelho, ainda não é o fim. Manifestação do engano, ainda não é o fim. Multiplicação do pecado, ainda não é o fim. Ódios no coração dos homens, ainda não é o fim. Traições entre as pessoas, ainda não é o fim. E o esfriamento do amor, ainda não é o fim. Aí ele vai dizer que quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, a todos os povos em todas as nações, ele vai dizer, aí virá o fim. Ou seja, quando a igreja for retirada, quando o arrebatamento da igreja acontecer, quando todas as coisas estiverem acontecendo e Jesus vier arrebatar a sua igreja, Jesus aí vai dar início a uma nova era, um novo tempo, porque aí vai preceder já os sinais do fim. Então veja que até o versículo 14, Jesus, todos esses sinais não são sinais do fim, são os sinais da vinda de Cristo, que não é o fim. Do versículo 14 ao versículo 31 do capítulo de Mateus, leia bem direitinho que você vai entender. Aí Jesus vai falar acerca de aflições, Jesus vai falar acerca da manifestação. Olha que coisa interessante Jesus vai falar, um dos sinais do fim. Um dos sinais do fim é a manifestação do anticristo. Ele vai dizer assim no versículo 15, já para iniciar uma nova era, para partir para o tempo do fim. Ele vai dizer, quando verdes que a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Eu estive estudando, eu estive pesquisando, eu estive buscando em Deus um entendimento, e o mais próximo que eu cheguei e que eu posso acreditar, e aqui eu quero passar para você, é que essa desolação, essa abominação da desolação que Daniel falou, é o anticristo. Porque é ele que vai se assentar no trono de Deus, é o anticristo que vai exigir para ele toda adoração e obediência, toda reverência, e aí ele vai estar sentado no trono do templo, ele vai estar sentado no trono das religiões, ele vai governar dali. Então todas as nações, todos os povos vão se render a ele. De forma que haverá, assim como fala o profeta Daniel, essa manifestação, esta abominação desoladora, que vai desolar a terra, que é o anticristo. Então ele vai atrair para ele toda a adoração. Então do que Jesus está falando? Jesus está falando da manifestação, da revelação do anticristo.
Jesus aqui vai estar falando justamente acerca do reino do anticristo se estabelecendo e ele se assentando no trono do templo, querendo parecer ser Deus e exigindo para ele toda a adoração, reverência e obediência. Então, quando isso acontecer, a igreja não estará mais aqui, a igreja já tem sido arrebatada, mas se dará uma nova era, um novo tempo, regido debaixo de um governo do anticristo. De forma que Daniel vai falar ali acerca do período em que ele vai governar, e pelas profecias de Daniel nós entendemos que ele governará por 3 anos e meio, depois vai começar a vir os caos sobre a terra, de forma que aí vai levantar a desconfiança desse reino, desse governo, de forma que vão começar a questioná-lo como Deus. Aí o que acontece? Acontece que nesse período vai haver um pacto de Israel com o governo do anticristo. Eles têm feito ali um pacto, eles têm feito uma aliança de paz, porém, quando tudo isso está acontecendo, que as nações buscam a solução dos problemas, quando Deus começar a derramar a taça da ira sobre o mar, a terça parte do mar, a terça parte da vegetação, a terça parte dos animais e a terça parte dos homens, o que acontece? Ele nada pode fazer. Aí levantar-se-á uma discussão acerca dele como Deus, porque ele não está podendo resolver nada. E como ele não está podendo dar uma resposta, porque é uma manifestação de Deus e ele não pode ir contra Deus, então Israel rompe com ele esta aliança que fez, esse pacto de paz. Daí, quando essa aliança é rompida, o que acontece? Vai acontecer que o anticristo e todo o seu exército, todas as nações que estão lhe servindo, se levantarão para destruir os judeus, para destruir Israel, para destruir Jerusalém mais uma vez. Então é nesse período que Jesus vai dizer, se não tivesse abreviado aqueles dias, até os escolhidos teriam sido destruídos. Quem são os escolhidos? De quem Jesus está falando? Não é da igreja. O que Jesus está falando é dos judeus. Escolhido aqui são os judeus, a nação judaica, a nação de Israel. Então eles vão se juntar de todos os povos novamente ali para formar a comunidade de Israel, a comunidade judaica. E o anticristo vai fazer guerra contra os judeus contra o anticristo. É nesse período que o Senhor vem para os seus, que o Senhor vem novamente para salvar Israel, para salvar os judeus. Você está entendendo? Sei que é um pouco complexo, sei que é um pouco difícil assim de você entender, mas eu estou aqui simplificando para você entender um pouquinho da escatologia do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Para você entender que Jesus aqui ele vai dividir esse texto aqui na vinda para a igreja e na vinda para o juízo. Ele vai dizer que a aflição daquele dia é tão tremenda, de forma que nunca houve nem haverá jamais. Será um dia singular. Por quê? Porque esta guerra é uma guerra singular. É Cristo guerreando contra o anticristo e os seus exércitos, para livrar os escolhidos, que são os judeus, que é a nação de Israel. Entenda isso, por favor, em nome de Jesus. Você está me entendendo até aqui? Então aqui é um pouco do resumo dessa história, dessa escatologia que está no capítulo 24 de Mateus, do qual Jesus falou. Então o que nós entendemos aqui? Entendemos que ele vai dizer que peçam para que esse dia não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Né? E ai das grávidas que as amamentam naquele dia. Então Jesus vai falar de um tempo, um dia, um período de guerra, um período de sofrimento, um período de tormento, um período de grande aflição, qual nunca houve nem haverá jamais. Então é esse dia que Jesus virá para fazer guerra e confrontar e destruir o anticristo, destruir a besta, destruir o falso profeta e o dragão e todo o seu exército. Por quê? Porque esse anticristo é justamente essa abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, que se assentaria no lugar santo para receber adoração, para receber obediência. Então Jesus está falando que quando isso acontecer, aí sim é o período do fim, porque ele virá para finalizar esta era, encerrando o anticristo, a falsa besta, na prisão por 1000 anos. Daí é uma nova era, a era do milênio. Então tudo isso são estudos escatológicos, que é meio complexo, que não dá em como nós inserirmos em um vídeo, em uma mensagem, em um vídeo. Seria uma série, seria um estudo muito profundo, algo muito interessante para a gente estudar. Quem sabe um dia a gente possa compartilhar isso com vocês. Deixa eu voltar para o versículo 14, para a gente entender um pouquinho acerca como manter a chama do amor em nosso coração.
Então nós vimos que Jesus enumerou todos esses sinais que precederiam a sua vinda e não o sinal dos fins. Então guerra, rumores de guerra, mas ainda não era o fim. Nação contra nação, mas ainda não é o fim. Reino contra reino, ainda não é o fim. Fome, ainda não é o fim. Pestes, ainda não é o fim. Terremoto em vários lugares, ainda não é o fim. A manifestação do engano, ainda não é o fim. A multiplicação do pecado ainda não é o fim. A falsificação do evangelho, da mensagem, ainda não é o fim. O ódio ainda não é o fim. Trair-se uns aos outros ainda não é o fim. Esfriamento do amor ainda não é o fim. Então, por que não é o fim? Porque esses sinais precedem a sua vinda e não o fim, como eu acabei de lhe explicar agora há pouco tempo. Então, tudo isso aponta para a vinda de Jesus. Mas a minha pergunta é, você tem visto essas coisas acontecerem em nossos dias? Você vai dizer, pastor, desde que eu me entendo como gente que essas coisas acontecem. Sim, porque a vinda do Senhor está mais perto hoje do que ontem. Era esse o entendimento do apóstolo Paulo. Era esse o entendimento da igreja primitiva. Que a cada dia que se passava, a vinda do Senhor se tornaria mais próxima do que a do dia anterior. Então hoje o Senhor está mais perto do que ontem. Então a nossa geração está mais perto do que a geração passada. Então nós aguardamos a vinda do Senhor hoje, porque todas essas manifestações, esses sinais que estão manifestos na sociedade, nós temos vivido isto hoje. Nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Então nós temos que estar o quê? Preparado, porque a qualquer momento isso pode acontecer e nós não podemos dizer que nós não estávamos avisados, porque os sinais da sua vinda está evidente aos olhos de todos, diante de todos. Você está me entendendo? Então veja bem, mas eu quero falar só um pouquinho acerca de como manter a chama do amor em nosso coração. Primeiro, querido, o que nós temos que fazer é entendermos que a falsificação do Evangelho é algo muito perigoso. E nós temos vivido isto muito intensamente. Muitas pessoas, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos mestres, muitos falsos apóstolos, muitos falsos mensageiros, pregadores do Evangelho. São falsos porque eles falsificam o Evangelho. Estão falsificando a mensagem, estão falsificando o Evangelho, estão fazendo uso próprio do Evangelho, estão tirando proveito próprio do Evangelho. O Evangelho é para servir, não para ser servido. O Evangelho em nós é para refletir a glória de Deus na vida do nosso próximo, na vida da nossa família, na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos amigos, na vida das outras pessoas. Esse é o propósito do Evangelho, que essa luz reflita através de nós na vida das pessoas. Não atrairmos para nós a glória, a honra, as riquezas e o poder, mas que tudo seja para Deus, através da nossa vida, por meio desse Evangelho, para a glória de Deus. Então nós entendemos, irmãos, que isso esfria o amor no coração das pessoas. E nós temos que nos blindar dessa mensagem mentirosa, da falsificação do Evangelho. Nós temos que nos blindar dessa manifestação do engano. Buscarmos sermos cada dia mais cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, vivemos uma vida guiados pela palavra de Deus, pela verdadeira escritura, pelos verdadeiros dons espirituais, não deixarmos nos levar pelo engano das pessoas, do diabo ou do pecado. Então você tem que se blindar do ódio, você tem que se blindar das traições. Então o fato do amor estar esfriando no nosso coração é porque nós estamos caminhando de forma errada. A igreja caminha de forma errada. A igreja está substituindo uma palavra, a igreja está substituindo a transformação, a restauração espiritual pelos poderes desse mundo, pelas riquezas desse mundo. Perdão. Então, como manter a chama do amor do nosso coração? Nos blindando de tudo isso. Buscando a Deus intensamente. Tendo uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida na busca pelo Senhor. Uma transformação de caráter, uma renovação, uma santificação. Nos santificarmos ainda mais. Vivemos uma vida para Deus. Termos uma comunhão com Deus. Andarmos na obediência. Obedecermos o plano de Deus para nossas vidas. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua igreja. Então você precisa andar, você precisa crer, andar, se mover nesse propósito, como eu já falei em outra mensagem. Você precisa caminhar nesse propósito de Deus para a sua vida. Muitas coisas vão acontecer, são os sinais que precedem a vida de Cristo, mas você não pode se guiar pelos sinais, você tem que se guiar pela palavra de Deus. Olha, escuta isso, não se guie pelos sinais.
observe os sinais, mas se guie pela palavra. Guie a sua vida pela palavra, viva pela palavra, planeje sua vida pela palavra, e assim Deus te abençoará grandemente, em nome de Jesus, tá bom? Então, como manter a chama do amor? É isso. É manter uma vida espiritual ativa, é manter uma vida de oração ativa, manter uma vida na palavra ativa, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de amor com o próximo, pensar o bem do próximo, desejar o bem para o próximo, praticar o bem para o próximo, e assim você caminha protegendo o seu coração para que ele não esfrie, mantendo sempre os dons do Espírito Santo ativo, reativando os dons do Espírito Santo em adoração, em louvor, em glória e honra para o Senhor Jesus Cristo. Na comunhão da igreja, não perca, não deixe de participar da comunhão da igreja. Deseje estar junto com os demais irmãos. Isso vai acender no seu coração essa chama. Isso vai manter essa chama acesa no seu coração. Quando você se afasta, quando você se isola da comunhão da igreja, a tendência é que esse amor esfrie no seu coração. Então, valorize cada vez mais a comunhão com a igreja, a comunhão com a congregação que você se congrega, com os irmãos que você convive. Participe das orações, participe dos cultos, participe das atividades da sua igreja, da obra de Deus, se envolva com a obra de Deus, se envolva no reino de Deus, e você vai manter essa chama acesa no seu coração. Porque você não vai ter tempo nem espaço para que essas maldades que o inimigo tem usado nesses dias possa entrar no seu coração de forma que venha esfriar o amor no seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.